De volta com o Bahia no Ar, falando de futebol. Na terceira rodada do Campeonato Baiano, o Vitória goleou mais uma vez. O rubro-negro venceu ontem o Vitória da Conquista por 5-0, jogando fora de casa. Destaque para a bela atuação de Neto Baiano, que novamente sacudiu a rede 3 vezes. O placar foi aberto aos 18 minutos do primeiro tempo, com cobrança de pênalti de Neto Baiano. No lance, Rildo foi derrubado dentro da área. O segundo gol foi contra, aos 34 do primeiro tempo, depois de uma jogada de Rildo. Ele invadiu a área, cruzou e quando o Pantera tentou cortar, acabou empurrando para as redes, atrapalhando o goleiro. No segundo tempo vieram mais 3 gols. 1 de Léo, 2 de Neto Baiano. O resultado deixa o Leão com 7 pontos na segunda colocação da tabela. Já o Bahia conseguiu o primeiro triunfo no Campeonato Baiano, 2-0 sobre o Juazeirense em Pituaçu. Venceu, mas parece que ainda não convenceu. A torcida reclamou da atuação do tricolor. Veja como foi a partida. Pouco mais de 5.000 torcedores presenciaram o terceiro jogo do tricolor no Campeonato Baiano e o time em campo apareceu com 6 substituições, bem diferente das outras partidas. E o Bahia começa pressionando. Dionis cruza bonito e Rafael desperdiça a primeira chance de gol. Aos 12 minutos, Lulinha sofre a falta. Ele mesmo cobra e Fael de cabeça abre o placar em Pituaçu. Logo depois, o goleiro Vinícius impede o que seria o segundo gol do Bahia. Nos acréscimos, Fael faz o passe para Rafael na cara do gol, que chuta, o goleiro defende, no rebote, Lulinha aproveita e marca. No segundo tempo, Fael nem respira e aos 30 segundos, de fora da área, assusta o goleiro do Juazeirense. Nesse lance, a primeira chance do time do Norte com Rafael Baiano. O segundo tempo foi tão ruim, mas tão ruim, que os 2 técnicos fizeram todas as substituições para salvar a partida e não teve jeito. Na saída de Vander, as vaias da torcida. E ele respondeu com grosseria. E para dizer que não teve futebol, já no finalzinho, Lulinha dribla 2, chuta forte, mas não marca. Fim de jogo em Pituaçu, Bahia 2, Juazeirense 1. Depois de um empate e uma derrota, o Bahia finalmente venceu para a alegria do torcedor. Ou será que ele ainda não ficou satisfeito? Mesmo vencendo, não ficou satisfeito? Venceu, mas não agradou. O jogo não passou do meio de campo, ridículo. Coisa tá feia, viu? Conseguiu ser pior que a estreia. Joel Santana escala 3 volantes contra o Juazeirense, ainda coloca Helder na lateral. Foi brincadeira com a gente isso. Tá horrível, tem que melhorar muito esse time ainda. Nós precisamos ainda melhorar alguns setores da equipe. A defesa hoje mais firme, pelo menos não tomou gol. Houve uma melhora no meio de campo, mais consistente, mais marcador. Praticamente o Lomba defesas normal, natural do jogo. Agora o nosso ataque ainda precisamos melhorar. Perdemos muito gol, muito gol, que você não pode desperdiçar tanta chance num jogo com equipes de melhor qualidade. Tínhamos uma proposta de jogo, né, que era ter a posse de bola. Sabíamos que o Bahia viria com tudo, mas ficava muito difícil realmente que nós pudéssemos empatar e até virar o jogo. Perdeu os gols ou quer assistir de novo? Daqui a pouquinho o Balanço Geral, a partir das 7h15 da manhã, traz para você com Raimundo Varela os seus comentários. Com esse resultado, o Bahia saltou para a 5ª colocação com 4 pontos. O Juazeirense permanece também com 4 pontos, mas caiu para a 6ª posição. Os outros resultados foram Juazeiro 0, Atlético 4, o Fluminense empatou em 1-1 com o Serrano, o Feirense ficou no 0-0 com o Camaçari e o Itabuna perdeu por 4-0 para o Bahia de Feira. A tabela ficou assim: Bahia de Feira em primeiro, seguido do Vitória, que está em segundo, Atlético de Alagoinhas em terceiro, Fluminense de Feira, quarto, Bahia em quinto, Juazeirense em sexto, Vitória da Conquista em sétimo, Serrano em oitavo, Feirense em nono, Camaçari em 10º, Itabuna em 11º e o Juazeiro continua na lanterna do campeonato. A 4ª rodada do Baianão acontece no próximo domingo. Tem os seguintes duelos: Vitória recebe o Itabuna no Barradão, Conquista enfrenta o líder Bahia de Feira no Joia da Princesa, o Bahia vai até Vitória da Conquista encarar o Serrano, o Juazeirense recebe o Feirense em Juazeiro, Camaçari recebe o Juazeiro, o Fluminense joga contra o Atlético de Alagoinhas em Serrinha. Na segunda-feira você confere os gols aqui no Bahia no Ar. E olha só, 2 empresários foram presos ontem acusados de aplicar um golpe que pode ter provocado um prejuízo de quase 5 milhões de reais.
Eles são donos de uma loja de móveis feitos sob encomenda, ali no Caminho das Árvores, um bairro nobre de Salvador. Quem traz as informações é o repórter Vinícius Cunha. A loja de móveis planejados de alto luxo funcionava aqui neste ponto, no bairro do Caminho das Árvores, área nobre de Salvador. Na lista de clientes, desembargadores, juízes, promotores e deputados. Consumidores que investiam alto, de 150 a 300 mil reais em móveis planejados. O problema é que no dia da entrega, as peças não chegavam à casa dos clientes e a loja ficava com o dinheiro. Segundo a polícia, Narcísio Fernandes do Nascimento, de 53 anos, e o genro Roberto Pacheco Ávila, de 33, que estão presos, além da loja, tinha uma fábrica com mais de 10 anos de mercado e pelo menos outras 3 empresas em nome de familiares e funcionários usados como laranjas. Elas forneciam matéria-prima para a fabricação dos móveis e serviços de entrega e montagem. O objetivo era fazer com que o dinheiro circulasse pelos negócios da família. A estimativa da polícia é que o prejuízo dos clientes fique na casa aí dos 5 milhões de reais. Vinícius Cunha, para o Bahia no Ar. O titular da Delegacia de Defesa do Consumidor disse que esses golpes começaram há cerca de 6 meses, quando os empresários passaram a informar os clientes que os móveis encomendados não seriam entregues porque a empresa tinha ido à falência. Veja só. Alegando que tinha quebrado, passou a não entregar os móveis. E aí os clientes, quando procuravam para ser ressarcidos ou receber alguma informação, eram surpreendidos com a oferta de que a Aparazo não poderia prestar o serviço, mas que a pessoa poderia desembolsar um valor para custear o pagamento dos salários dos funcionários e também os materiais a serem usados para a fabricação dos móveis. Ou seja, a pessoa pagava 2 vezes. A gente já está buscando identificar bens que existam ou que tenham existido em nome das empresas e dos sócios, para tentar buscar uma forma de penhorá-los e ressarcir os prejudicados. E aí, né? Foram mexer com gente grande. 6 horas e 50 minutos, vamos para as ruas de Salvador. Luana Brito, bom dia, onde é que você está? Luana vem com o nosso link móvel, trazendo informações do trânsito ao vivo. Olá, Jéssica, bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar. 25 graus aqui em Salvador, agora nós estamos na Avenida Vasco da Gama e já está bastante movimentada nesta manhã de quinta-feira, viu, Jéssica? Mas não tem engarrafamento por aqui não. Nós não registramos nenhuma imagem de retenção nestas vias, nem de quem vem de lá da Orla com direção ao centro da cidade, nem tampouco de quem vem de lá do centro da cidade, da Lapa, com direção lá ao trevo ali da Avenida Garibaldi, que vai para a Orla, para o Rio Vermelho. Neste momento, não há pontos de retenção. Gostaria de chamar a atenção, Jéssica, para algumas pessoas que caminham na via exclusiva para ônibus aqui na Avenida Vasco da Gama. Isso não é uma exclusividade daqui, não. Acontece em outros pontos da cidade, mas nos chama a atenção pelo perigo, pelo risco que isso oferece. Nós vemos ali, alguns cidadãos andando ali na pista mesmo, na lateral, e há pouco nós vimos pessoas fazendo Cooper, aproveitando esse espaço aqui para fazer Cooper. É claro que é importante fazer exercício físico, mas é muito perigoso andar por aqui, ficar fazendo exercícios nessa região. Tem aqueles acessos ali, ó, que não são acessos assim, lá muito bonitos, não, para o pedestre, vamos dizer assim. São bastante improvisados. E eles devem usar esse acesso apenas para atravessar e vir para o ponto de ônibus. Mas não devem ficar caminhando aqui na cabeceira da pista, porque realmente é muito perigoso. Sendo uma via exclusiva, os ônibus tendem a andar com uma velocidade um pouco maior do que normalmente, né? Então, se numa via comum você não caminha na lateral, que dirá numa via exclusiva para ônibus. A situação é essa neste momento, Jéssica. Fica aqui o recado. Olha só, a gente está mostrando ali, ó, eu acabei de falar sobre as pessoas que ficam praticando exercícios físicos e vi ali 2 senhoras andando na lateral da pista. Elas acreditam, provavelmente, que estão protegidas porque estão no sentido oposto ao que o ônibus vai. Elas estão justamente na via que o ônibus vai, de lá do Rio Vermelho, com direção à Lapa, à estação da Lapa. Então, elas acreditam que, estando ao contrário do ônibus, vão visualizar. Olha só que senhora que vem ali correndo, vem ali trotando atrás dessas senhoras que vem aqui na frente, né? A gente vê que ela está bem já no meio quase da pista, então fica aí o alerta para a população. Voltamos com você, Jéssica. Muito obrigada, Luana Brito. 6 horas e 52 minutos, tem mais prestação de serviço para você. Você que está desempregado, olhe, não perca a esperança.
Eu sei que é complicado ficar sem trabalho, mas não desanime não. Persista, a sua hora vai chegar, na hora de ir lá para cima também vai chegar, mas a hora de encontrar o trabalho dos seus sonhos. Fique atento ao que o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra tem hoje para você. Anote. O SIM tem hoje 100 vagas temporárias para segurança de eventos, 30 vagas também temporárias para vigilante, 10 vagas para pintor predial, 10 vagas para técnico de telefonia móvel, 5 vagas para cadista, 2 vagas para confeiteiro, 2 vagas para operador de grua e 1 vaga para mecânico de motocicletas. Os postos do SIM ficam no Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Tem mais vagas também disponíveis no Cine Bahia, veja só. O Cine Bahia tem hoje 20 vagas para consultor de vendas, 15 vagas para analista de crédito, 10 vagas para mecânico de caminhão a diesel, 6 vagas para operador de máquina de embalar, 5 vagas para técnico de refrigeração, 5 vagas para encarregado de carpintaria, 2 vagas para polidor de automóveis e 2 vagas para churrasqueiro. O Cine Bahia fica na Avenida ACM. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais vagas e as especificações de cada posto de trabalho você encontra no nosso portal itapuãonline.com. Acesse e confira. E olha, o verão trouxe para as ruas de Salvador muitos sotaques, muitos idiomas diferentes. Gente que vem de todos os lugares e se encanta com o nosso baianês. Só que enquanto os turistas tentam aprender palavras e termos que nós usamos aqui, quem trabalha na capital baiana também se esforça para se comunicar com quem vem de fora. Veja só. Eu vim de Brasília. Sou de Rio de Janeiro, no Paraná. Sou de Minas, Uai. Para mi gente é Cali, Colômbia, sou em Salvador, Bahia, Brasil. Eles vêm de todos os cantos. Quem caminha por diferentes pontos turísticos de Salvador, neste ensolarado verão, não deixa de ouvir idiomas e sotaques variados. E não há como negar, o jeito de falar do baiano é contagioso. Bichinho, painho. Ó, gente, meu rei. Você tá de férias, se acalme, tenha calma. Aliás, o baianês não é apenas para os nossos vizinhos do Brasil, não. Aqui, entre os turistas estrangeiros, por exemplo, os americanos são a maioria. Michael mora em Salvador há apenas 5 meses e já fala português fluentemente. É claro, com aquele sotaque. Beiju e acarajé, e a piscina e a areia, e muitas coisas da comida, com a beiju da tapioca recheado. Eu gosto muito da diversidade e das linguagens. Já essa colombiana é marinheira de primeira viagem no Brasil. Mas uma semana em Salvador foi suficiente para ela arriscar palavras no nosso idioma. E olha a entonação. Dança, salsa, discoteca de salsa Pelourinho. É muito bom, é de comida muito boa. E os comerciantes, hein? Se o freguês falar em inglês... Aí a gente fala souvenir for you no have money, se faz trinódo, 3 eixos. Esse é de look my shop foi mim. Aí ele fala, o que quer comprar? Eu falo 10, 20, to 5, 2 por 20, 3 por 3, 2 por 30, souvenir for you, um souvenir, um regalo. Tem que se virar do jeito que dá. Até o mês de março são esperados 6 milhões de turistas na Bahia. Aqui no Farol da Barra, por exemplo, muitos profissionais aproveitam o verão e essa diversidade de sotaques e linguagens para aumentar o vocabulário. Newton é taxista há 30 anos. Durante a alta estação, transporta diariamente turistas de todo o mundo. Antes, ele só falava português. Agora, já é quase poliglota. Hamite, que é as moedas americanas. Joe, vai poder algum lugar para poder manjar, levar em algum lugar, um sítio, um belo para poder balar. E essa mistura de línguas e sotaques acaba sendo proveitosa para os turistas, que voltam para casa com um dicionário cheio de palavras novas. Sempre bom a gente estar fazendo esse passeio para aprender a cultura um pouco mais de cada lugar, né? Isso é muito importante.